falando ainda sobre a biomecânica da articulação. A gente falou um pouquinho sobre coluna nos outros vídeos anteriores e agora eu queria relembrar um pouquinho. Antes de começar a falar sobre mobilização da coluna em si, eu queria lembrar um pouquinho sobre a mobilização das articulações em geral. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que existem dois tipos de mobilizações. As mobilizações artrocinemáticas e as mobilizações osteocinemáticas, né? Essas duas mobilizações, elas têm funções diferentes. São funções diferentes. A primeira função, a primeira delas, que é a artrocinemática, ela tem uma função mais de recuperação do movimento intraarticular. Aquele movimento que a gente não consegue perceber, não consegue visualizar durante o nosso tratamento. Mas o paciente consegue sentir esse movimento intraarticular que são causados pelos deslizamentos das facetas articulares, os deslizamentos das membranas sinoviais intraarticulares. Enquanto que o movimento osteocinemático é aquele movimento que a gente consegue perceber, que a gente consegue visualizar, ou seja, o movimento do osso. Enquanto que um é o movimento da articulação, o outro é o movimento do osso em si. Lembrando que sempre acontece primeiramente um movimento artrocinemático para em seguida acontecer um movimento osteocinemático. É impossível acontecer um movimento osteocinemático sem que haja um movimento artrocinemático. Ou seja, sempre que eu for trabalhar com mobilização articular, eu vou ter que pensar em primeiro recuperar o movimento artrocinemático para depois recuperar o movimento osteocinemático. Como é que seriam esses dois movimentos? Se eu fizesse aqui nas minhas mãos, por exemplo, nos meus dedos, os movimentos artrocinemáticos são esses movimentos que a gente enxerga dentro da articulação, sem praticamente haver movimento ósseo. Mas vocês conseguem perceber, por exemplo, que a articulação metacarpofalangiana, ela apresenta essa movimentação intraarticular. Já o movimento osteocinemático é o movimento do dedo em si, é o movimento do osso do dedo, movimentando sobre a articulação do metacarpo. Esses movimentos normalmente acontecem da seguinte forma: quando as articulações elas são côncavas, né? Vamos supor uma articulação côncava, e o osso que se move entre elas é um osso esférico, ou seja, tem uma articulação convexa, uma superfície convexa. Se esse é o osso que vai se mexer, vamos supor que ele se movimentou e ficou nessa posição, né? Não sou muito bom de desenho não, mas vamos tentar desenhar aqui. Se ele fez essa movimentação, a gente tem dois tipos de movimento. Vou primeiro colocar o movimento artrocinemático em vermelho e o movimento osteocinemático em azul, certo? Ou seja, o movimento osteocinemático que aconteceu foi um rolamento superior. Já o movimento artrocinemático, ele aconteceu dentro da articulação. Ou seja, essa superfície articular, ela deslizou sobre essa superfície articular, causando um deslizamento inferior. Ou seja, para eu poder recuperar, imagine que isso aqui seja o húmero de um paciente. Para poder o paciente recuperar o movimento de abdução do braço, do ombro, ele vai primeiro precisar recuperar o deslizamento articular inferior. Então, eu devo primeiro começar, como fisioterapeuta, trabalhar primeiramente um deslizamento superficial, um deslizamento profundo da articulação entre as superfícies articulares, antes mesmo de começar a fazer a recuperação do movimento de abdução. Imagina isso, por exemplo, uma doença muito comum, seria as capsulites adesivas, né? A capsulite adesiva como o próprio nome diz, é como se fosse uma aderência entre a superfície articular
do húmero sobre a superfície articular da cavidade glenoide. Então elas se aderem, por serem adesivas, né? Elas se aderem e acabam impedindo o movimento artrocinemático. Então, se você quer recuperar o movimento de abdução de um paciente que está com capsulite adesiva, pense primeiro em recuperar o movimento artrocinemático para depois recuperar o movimento osteocinemático, tá? Nas articulações que são invertidas, agora vamos pensar um fêmur, né, que tem uma articulação mais arredondada, um côndilo femoral ele é mais arredondado, enquanto que o platô tibial ele é a superfície côncava, né? Imagina que essa tíbia ela vai se movimentar e deslizar para um dos lados. No caso, ou na extensão ou na flexão da perna, do joelho. Se esse joelho ele se flexionar nesse sentido, ele deslocar-se para cá, fazendo uma flexão do joelho, a gente está dizendo que esse movimento foi um movimento osteocinemático. Mas dentro da articulação do joelho também vai acontecer a movimentação artrocinemática. E essa movimentação ela acontece no mesmo sentido do movimento. Diferente dessa que os movimentos são opostos, ou seja, se o rolamento é para cima, o deslizamento é para baixo, nessa o rolamento é para trás, assim como o deslizamento também é para trás. Ou seja, elas são semelhantes. Então a gente tem diferenças de articulação para articulação. Se o osso é convexo ou se o osso é côncavo, o osso que vai se movimentar. Então se liga aí que se você quiser trabalhar as capsulites adesivas dos teus pacientes, se você que é paciente e precisa recuperar o movimento de um braço, o movimento de uma perna, o movimento de um dedo, da mão, qualquer articulação que seja, é interessante que você comece trabalhando primeiro os movimentos artrocinemáticos para depois ganhar o movimento osteocinemático. Tá joia? Vamos seguir em frente, mais à frente traremos outros vídeos sobre esses tipos de movimentações. Lembrando que estamos aí presentes nas redes sociais. A rede social minha, pessoal, é o @Dr. Eurico Liberalino. No Instagram, acabou o papel, vamos afastar mais uma coisinha, Eurico Liberalino. No Instagram, mesma coisa lá no Facebook. Então, Facebook, Dr. Eurico Liberalino. E também lembrando que a gente tem a empresa de cursos, a Manac Cursos, tá? Também aí no Instagram, trazendo cursos mais novos, inovadores, cursos únicos aqui na cidade de Caruaru, na região do Agreste Pernambucano. Obrigado a todos pela visualização. Compartilhem o vídeo se você gostou.